Olá pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV de Americana para mais 12 cidades aqui na região mais desenvolvida ou então uma das mais desenvolvidas do Brasil, do estado de São Paulo e até do mundo, por que não, né? Região da Grande Campinas. Estamos aí na segunda-feira, começando mais uma semana, obviamente, em ritmo de Copa do Mundo. Não sou muito mais chegado do jeito que era antigamente, estou mais preocupado em saber qual será o nosso próximo presidente da República do que o campeão da Copa do Mundo, sinceramente. Também não vou ser chato para ficar enchendo o saco de muita gente, não. Mas sempre como um convidado especial, hoje tem a convidada, a doutora Leia Amabile. Por que doutora? Porque ela é dentista, é homeopata, especialista em saúde pública, com extensão em políticas públicas para mulheres. Tudo isso aqui, doutora? Bem-vinda mais uma vez. Em função da idade, a gente consegue fazer muita coisa, né? Como é que é? Não entendi? Por conta da idade, fez muita coisa, né? Não, então, você sabe que agora nós estamos... Nós ainda não, mas você já deve estar chegando na envelhecência. Você sabe o que é envelhecência? Você já disse, mas Não, mas vamos conversar, muita gente não sabe, porque agora nós temos mais uma fase na vida, né? Nós temos aí, lógico, a gente nasce, depois fica criança, né? Depois entramos na adolescência, depois na fase adulta... na melhor idade Nossa, não, melhor idade não, por favor. Melhor idade não, nada, né? Não, porque melhor idade não. é com 18 a 25, né? Não. Se falar com 65, anos, você tem melhor idade, não. não. E agora temos a envelhecência, que é a parte de você aprender a envelhecer depois aí da terceira idade, Sim. que não é a melhor idade, porque a gente está conseguindo viver muito mais, né? Segundo os especialistas, a gente vê exemplos por aí, pessoas com mais de 90 anos, fácil, acima dos 100 também. E a previsão é que daqui um tempo não vai chegar, não vai ser da nossa faixa, a gente vai viver aí, o ser humano vai viver tranquilamente, pelo menos até os 120 anos aí tranquilamente. A senhora acredita que isso vai acontecer mesmo? Sim, acho que é possível. Acho que o caminhar da carruagem está indicando. Indicando que vai acontecer isso, né? Por outro lado, né, em função dessas questões sociais todas que a gente está vivendo, quem é que sabe, né? As guerras estão aí, né? Os conflitos estão aí, presentes, e enfim. Aí estão com conflito, mas estamos aí até certo ponto, comparativamente em outras épocas aí do século passado, já estamos mudando de século, não estamos ficando velho realmente. A diferença de anos, da Primeira para a Segunda Guerra, foram poucos anos. A gente já está aí da Segunda para a Terceira, que não aconteceu, espero que não aconteça, já são mais de 70 anos, né? Essa história de você ter aí uma potência, de você ter uma bomba nuclear, você ser uma potência nuclear, até certo ponto faz sentido, né? E tem as mediações todas, você não é atacado, né? Hoje, pelo menos, enfim, né? Eu acho que os mecanismos... Eu penso assim, não dá para a gente dizer assim, olha, está tudo muito tranquilo ou está tudo um caos, né? Eu acho que as coisas vão mudando, os valores e as mediações também, né? O que a gente tem visto é isso, né? Tá, eu vou chegar no ponto aqui, você é dentista, né? Mas não trabalha mais hoje eu tô realmente nessa área de políticas públicas, eu já venho caminhando há muito tempo. Algumas décadas, né? Desde a década de 80, 90, muito envolvida com a questão do aleitamento materno, né? E depois vim caminhando por essa questão dos direitos das crianças, dos adolescentes, direito das mulheres e hoje, né, eu estou no núcleo, coordeno um núcleo de prevenção de violências, enfim, focado nessa questão de violências e muito especificamente violência contra as mulheres, porque somos as que mais sofremos violências, né? As que, e não só física, né? Todos os tipos de violência, quando a gente, porque na vigilância em saúde epidemiológica, né, a gente tem esses dados, né, do município e claro que a gente acompanha os dados da região metropolitana, dos dados do estado, do país. E 80% das violências são contra as mulheres, sejam elas físicas, sexuais, patrimoniais, elas acontecem contra as mulheres. Então, nós somos o grupo mais vulnerável mesmo, né? Em relação ao gênero mais vulnerável. E depois a gente tem a questão das idades, né? E não nos diferenciamos da região metropolitana, nem do estado, nem do país. Quer dizer, violência sexual, a faixa e o grupo prioritário, onde a gente tem maior incidência,
são meninas, né, de 0 a 14 anos. Então, a gente precisa ter um olhar sobre isso. Hoje a gente está trabalhando no município para essa questão da construção de um plano decenal, né, de políticas para crianças e adolescentes, e a gente tem que ter um olhar bastante atento e assim ampliado sobre essa questão da violência. Semana passada a gente teve um evento sobre violência contra a pessoa idosa. Então, nessa direção do que você falou, né, do envelhecimento, então, da vivência, né, de se viver mais, mas se vive mais com mais saúde, se vive mais... viver mais com melhor qualidade de vida, né? Com adoecimentos diversos, então... E aí o evento foi sobre essa questão da violência que incide sobre a pessoa idosa. Então, acima de 60 anos, que tipo de violência a gente tem e o que a gente tem no município, enfim, é o que a gente tem na região. Você vê, né? Eu imagino assim, a ciência está trabalhando para que a pessoa envelheça com mais qualidade de vida e ao mesmo tempo na parte social você tem muitos conflitos internos, caseiros, familiares, onde as pessoas com mais idade são muito atacadas, muito desprovidas aí de conforto, qualidade de vida, enfim, atenção da própria família. São. E é interessante, eu faço parte do Conselho do Idoso representando a Secretaria de Saúde, não é? Mas Americana é uma cidade que tem um número bastante significativo de instituições de longa permanência para idosos, né? Os antigos asilos, hoje eles têm essa nomenclatura e eles têm... Qual é o nome agora? Instituição de longa permanência para idosos. Tá. E então, LPIs. antigamente o que era asilo, agora é uma instituição de longa permanência para idosos. Mas dentro dessa categoria, temos também aqueles que passam o dia, né? Que as pessoas falam assim, é uma creche, um modelo creche. Uma creche para idosos. Entre as 8 da manhã e as 5 da tarde, a família, enfim, eles voltam para casa. Hoje nós vamos ter que ter esses modelos de atenção e de linha de cuidado que nós temos com crianças e adolescentes, né? Especialmente com crianças, nós vamos ter que repensar, né, em políticas públicas e em atendimento dessa população. Só para não perder aqui o raciocínio, você é dentista, trabalhou durante muito tempo e parou. Parou por quê? Porque eu estou caminhando por outros... Do outro lado, você... Sim. Não que você fez uma coisa que você não gostava, você não sentiu dúvida. Eu acho que a vida te levou naturalmente, naturalmente as coisas foram acontecendo e eu fui, né, foram aparecendo, fazendo chamada e fui atendendo outras coisas. E por que especificamente lugares. políticas públicas para mulheres? Exatamente por isso, porque é o grupo mais vulnerável em termos em relação às violências e nas demandas sociais todas, né? Quer dizer, na linha de cuidado. Então, quando eu coloquei, políticas públicas para as mulheres, eu tenho uma extensão na ONU Mulheres que é políticas públicas do cuidado. O que é que significa isso, né? Quer dizer, nós cuidamos de crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiências. Então, o cuidado é destinado a nós, né? Socialmente. Hoje, a gente tem, isso tem sido mais dividido entre os filhos, no caso da pessoa idosa, né? Então, antes eram só as filhas que cuidavam, hoje nós temos também os filhos cuidando dos seus pais, pais cuidando dos seus filhos, pessoas com deficiência sendo cuidadas por outras pessoas que não só as mães, as tias, as avós, né? Então, mas em geral a linha do cuidado é feita pelas mulheres, né? Tanto é que a gente vê nas escolas, né? A maioria são professoras, são mulheres. Né? Abordando por esse lado aqui, Oléia, tem alguma coisa a ver políticas públicas para mulheres com feminista? Você é feminista porque você faz isso? Você é feminista por ideologia ou a vida é assim mesmo? Não, algumas mulheres trabalham com políticas públicas para as mulheres e são machistas. Isso que eu ia perguntar. Tem como ser mulher e não ser feminista? Tem. O que é uma mulher que não é feminista? É aquela que diz assim, nossa, ela tinha que ter sido estuprada mesmo, olha a saia dela, né? Olha a hora que ela estava naquele lugar, não é? Que desqualifica a outra mulher, que se coloca no lugar da fala masculina, não é?
e que não se organiza, não é nem se organizar, mas não tem uma postura na sua vida pública, privada ou no trabalho pela igualdade de direitos. Pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, tem mulheres e não machistas, e não são são poucas. Não são poucas. Em que validam essa postura masculina, né? Não, é isso mesmo. Não, tinha que apanhar porque não obedeceu, né? Tem que ser desse jeito mesmo, né? Ela não vale nada porque ela deixou o filho com o marido e foi resolver a vida profissional dela, né? Isso ninguém fala, né, dos homens. Não, ele deixou a mulher e os filhos aqui e foi fazer e recebeu uma proposta para trabalhar não sei onde, em que lugar, não, mas ele pode. Ele pode. Ela né? não pode. E tanto é que assim a gente ouve isso das mulheres, né? O quanto Deixa eu só colocar uma coisa, o que a gente tem a cultura, pelo menos aqui do lado ocidental, mais ou menos nesses termos há muito tempo, né? A gente tem alguma mudança acontecendo, a gente sente a partir aí da queima dos sutiãs, até perguntei para vocês, então, foi na década de 60, de lá para cá alguma coisa veio mudando nesse sentido, muita coisa já mudou, sim, mas isso... A gente sempre tem uma maré contrária, né? Muito forte, né? Por exemplo? Nesse sentido. Então, é aquilo que você falou na Copa, né? Na medida que eu tenho mulheres reclamando disso, os homens na contrapartida falam, não, mas com a gente também acontece isso. Não, mas também eu invariavelmente recebo, né? Toda semana é assim. E a lei José da Penha? Eu falei, não, calma, todas as leis, né, os protegem. A nossa Maria da Penha e o feminicídio, fiquem tranquilos, né? Não é desse jeito. Tá, porque a gente teve, aí todo mundo ficou sabendo, imagino que de repente são pessoas antenadas, ligadas aí no que está acontecendo na Copa do Mundo, lá na Rússia, aqueles brasileiros, né? E outras nacionalidades também, não foram só brasileiros. Não só brasileiros, que chega pra gente isso. Exatamente. E fizeram aí um tipo de brincadeira não muito correta, né? Aliás, nem um pouco correta com mulheres e até com crianças. Criminalmente. Criminalmente, né? É crime isso. Crime aqui e lá, né? Eles estão se mobilizando lá para que eles esse respondam. Eu até certo ponto eu coloco como uma brincadeira de muito mau gosto que pode ser levado pelo lado criminal, que eu não sei se é ou não. Não dá para brincar mais, não, eu sei, então, mas eu não sei se isso está... Quando está no Código Penal não tem... Mas está no Código? Não tá. Então, você pode ser... foi assediado, o que é que foi exposta... Você entendeu onde eu quero chegar, né? Ela foi exposta, quer dizer, constrangimento público, uma série de coisas, mas não né? Está no Código Civil. Como é que isso... O que cabe ali, né, legalmente? Então, se fosse aqui... mas tudo também depende... assim, as pessoas podem, né... tornar público como, né, como aconteceu, como aconteceu lá e como teve um movimento aqui, né, que o consulado está tomando providências em Itamaraty, uma série de coisas responsabilizando como é que isso acontece e lá também. Mas é importante isso, não é brincadeira, né? Não dá para brincar. Então a gente precisa entender essa questão do que está previsto e como a gente desqualifica a fala das mulheres, né? Sempre é colocada em dúvida a fala das mulheres. Não, eu fui assediada. Mas a saia que ela usava. Mas e aí? Mas ela namorou 50. Mas ela teve relação com não sei quantos. E? Não é? Mas deixa eu só colocar mais uma coisa. Se eu estou dizendo... Eu me senti assediada, então assim, eu vou provar que isso aconteceu. Nesse caso, que, né, publicamente, que, enfim, as mídias todas, agora eles estão dizendo assim, né, agora eles beberam e foi, estavam muito contentes, alegres, eles estavam, de fato, eles estavam se divertindo em outro país, estavam muito descontraídos e tal. Agora, se você coloca uma mulher neste lugar, quando ela diz assim, a gente acompanha aqui, né, na cidade, mulheres que foram violentadas sexualmente porque estavam num bar à noite com a roupa X e porque tinham bebido, é desqualificado, entendeu? É desqualificado, porque você provocou. Então, quando são os homens que estão na mesma condição, sobre a mesma, expostos pela mesma temperatura e pressão,
é diferente. Então, mas você acha que isso vai conseguir, veja bem, eu sou advogado do diabo aqui na história, se equiparar e de repente ter mesmo significado político e criminal na história? Eu acho que é muito, não é simples, é um esforço enorme e é com um custo muito grande para as mulheres. Por isso que muitas mulheres deixam de denunciar, porque a exposição é muito grande. O preconceito é muito grande e elas deixam de buscar Agora, os direitos por conta disso. Me fala uma coisa. Imagina essa mulher, não é? Que foi o quanto no mundo inteiro, a imagem dessa moça. Você acredita e o outro também com a criança, que, sabendo de tudo isso, que algumas mulheres possam se utilizar política financeira e criminalmente, não por duvido. exemplo, esse tipo de coisa? Não duvido. Tipo assim, se isso me interessar politicamente, ou porque o cara é meu ex-marido, porque eu não sei alguma pessoa, eu posso tirar Mas é um claro, proveito da situação. Porque esse é um mecanismo masculino. E aquilo que a gente estava falando, né? Algumas mulheres usam os mesmos mecanismos masculinos para terem sucesso, para ter ascensão em determinada condição, para ser beneficiada em determinada relação, ou no final de uma relação. Outro dia, claro que sim. Eu ouvi uma bem machista, não, que você vai odiar, tipo assim. Não, mais do que eu já ouço, não. Pode ficar tranquilo. Eu não vi nenhuma mulher abortar quando o cara é rico. Pois é, eu desconheço, né? E é assim, é uma fala... Falei uma verdade? Não sei te dizer se é verdade, Só um né? segundinho enquanto a Regina vai trazer, perdão, um café. Deixa de lá, pode passar, Regina, não tem problema. A Regina aqui é nossa companheira, o Café Biporã. Obrigada, lá Regina. Lá do sul de Minas para você. Uma delícia o seu café, viu, Regina? Eu já tomei de lá, um, mas vou quem tomar traz sou eu, outro. tá? E ela que faz. Café Biporã é bom você experimentar. Vamos tomar um café aqui? Eu vou colocar açúcar. Mas o que você achou dessa colocação? Assim? A colocação, ela assim, não vi mulher abortar quando o cara é rico. Então, é difícil porque isso passa por todo aquele lugar comum das falas que a gente... Eu vou tomar sem café, sem açúcar, viu, aliás? Ai, que ótimo. É melhor, mas você sente os... Ser feliz assim, então toma sem açúcar. Entende? Então, Fala. assim, como eu trabalho com números, né, que é o que é da minha área, é da minha função, é daquilo que, quando eu vou falar nos lugares, eu tenho que mostrar os números e os números que nós temos. O que eu penso quando alguém diz assim, mas se fosse... a gente não vê mulheres abortarem de homens ricos. Não sei te dizer, né? O quanto isso é... Existem dados estatísticos a esse respeito? Então, porque o que a gente tem? A gente não tem nem dos abortos legais. Né? Que, aliás, o aborto no Brasil é proibido. Sim, ele tem três possibilidades que é permitido, né? É estupro, quando de repente o feto corre muito risco, e o risco à saúde da mãe. E agora, aqui nos nossos irmãos argentinos, quanto tempo nós temos no primeiro bloco ainda? Você sabe? Mais 2 minutinhos? Então vou deixar isso para o segundo bloco, para a gente falar sobre a lei do aborto também aqui no Brasil. É um negócio que envolve as feministas, envolve as mulheres, envolve a sociedade inteira. Não somente as mulheres feministas. Não, exatamente, porque a gente sabe que é proibido e sabe que todo mundo, não que todo mundo faz. 80% das mulheres que praticam aborto no país, 80% de todo o aborto ilegal praticado no país são mulheres católicas e evangélicas. Declaradas como católicas e evangélicas. Elas fazem parte... Enfim... Se fosse de uma outra religião, teria E as outras reuniões... Não, e 80% as outras 20% são das outras crenças, né, em religiões. Isso é o que a gente tem de estudo, de levantamento feito. Isso explica pra gente que... Eu vou cair na Copa de novo, né? A gente vai ter mais 20 minutos para a gente falar. 7 dos jogadores da seleção brasileira criados só pelas mães. Não é? 7. E destes, tantos nunca conheceram os pais. Um deles até achou que quando ele fosse famoso que o pai apareceria. Não apareceu. Então, isso é um indicador muito forte, sério para nós, é para a gente pensar sobre isso, não é? Que são as mulheres que estão criando os filhos sozinhas, né? É
um número enorme, né? Uma faixa enorme um número enorme de mulheres que criam seus filhos sozinhas. E para além disso, a questão do aborto. Não há o que limite quando a mulher decide interromper uma gestação, por qualquer que seja o motivo. Ou por uma questão econômica, ou por uma questão de não condição mesmo social de lidar com aquilo, impedimento profissional. Sim. A fala das mulheres, eu não estou no momento que eu não quero ter um filho agora, e a quantidade de mulheres que engravida usando algum método contraceptivo. E aí, você fala assim, nossa, mas você né, fala muito. A questão é que quando a gente ouve as mulheres... Você foi escolhida. Quando você ouve as mulheres, você fala, tem todo sentido isso que está acontecendo. Se eu não tenho um programa efetivo de planejamento familiar, como é que eu vou culpabilizar as mulheres pelos métodos contraceptivos que elas não conseguem acessar? Tá, vamos para o rápido intervalo. Na sequência, quero ouvir você falar a respeito também de controle de natalidade, que você começou a falar aqui, entre outras coisas. Essa é a doutora Léa Amabile, ela que é, além de dentista homeopata, você tá, homeopatia também você não trabalha mais? Depende. Não, para rinite alérgica, você tem alguma? Não tem, porque não é assim que funciona. Eu sei. Não, mas agora, depois isso é para uma outra conversa, né? Certo. Eu tenho uma formação em biomagnetismo, que é uma técnica muito interessante e bastante eficiente. Isso me persegue, acho que desde os 15 anos de idade. Vamos lá então, especialista em saúde pública, com extensão em políticas públicas para mulheres. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Galera, quando se fala em qualidade e o menor preço, olha o que eu mostro para você aqui na Impacto Prime, cidade de Americana. O Miguel está aqui com a gente, são mais de 20 unidades, realmente trazendo uma qualidade diferente, né, Miguel? Isso, são mais de 20 unidades no estado de São Paulo e no estado de Minas. Alinhamento 3D, esta faz o quê? Acha o ângulo perfeito do carro? Acerta o ângulo perfeito do carro na medida do fabricante. E olha só, você que tem a sua caranga Aro 13, a partir de quanto? Aro 13 está na promoção a partir de R$ 129,90. Só R$ 129,90, certo? Certo. Ó, e tem mais. Você pode facilitar a sua vida através do cartão em quantas vezes? Até em 10 vezes sem juros. O quê? Sem juros? Sem juros. 10 vezes sem juros é aqui na Impacto Prime em Americana. Gonçalves Dias com a esquina Rafael Vita. Ó, vem pra cá, aproveite, economize, segurança para sua família. Uma loja como essa, 0800 100 7575. 0800 100 7575. Miguel, obrigado, viu? Galera, vem pra cá. Aqui, a carne é de qualidade. E bota qualidade nisso. O serviço é exclusivo e o atendimento é outro diferencial. Difícil é encontrar lugar como esse, onde o produto é preparado com o maior cuidado e com toda a segurança e respeito ao consumidor. Essa é a Casa de Carnes Rosa. A empresa já entrou para a história do setor, registrou a marca de qualidade, tornou-se referência no ramo de açougue e assim segue conquistando mais sucesso. Uma empresa reconhecida entre as melhores do segmento, pronta para atender as próximas gerações de clientes. Olá pessoal, quero apresentar para você o café Ibiporá, café orgânico 100% arábica aqui da região do sul de Minas, em 3 maneiras para você tomar, consumir um café de ótima qualidade, café orgânico 100%, sem uma gota de agrotóxico. Tem esse aqui que é exatamente o torrado e moído, tradições, um pouco mais intenso, um pouco mais forte. Tem aqui o café em grão, pacote de meio quilo e também o tradicional. O tradicional, o que é o tradicional? É o café onde você obtém aí todos os aromas e sabores de um café de qualidade, café arábica, café orgânico aqui da região do sul de Minas. Eu tenho aqui a colocação para você ver, olha só, todo o café plantado no sítio orgânico Ibiporá, que no Tupi-Guarani é Pedra Bonita. Olha só, 100% arábica e orgânico, alta qualidade devido às condições propícias de clima. É um café que é cultivado acima dos 1.000 metros, né, de altitude, 1.100, 1.200 metros aqui
aqui do sul de Minas, entre Andradas e Ibituruna. Confira, você vai gostar. Café Ibiporá, é bom você experimentar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV. Estou discutindo aqui com a doutora, discutindo entre aspas, vamos trocar uma ideia um pouquinho mais intensamente a respeito de controle de natalidade e planejamento familiar. E a gente estava discutindo, exatamente, gostaria que você falasse a esse respeito, nós vamos chegar a respeito... Nossa, nós vamos chegar a respeito dessa moça, senhora, não sei exatamente a idade dela, que teve uma laqueadura determinada aí pela justiça, onde ela assinou, depois apareceu uma advogada, disse que ela não assinou, não sabia o que estava assinando, e eu disse que de repente tem aí uma conotação financeira de se aproveitar, entre aspas, essa advogada da situação dessa cidadã, que tem aí 8 filhos e estava querendo ter mais alguns, segundo informações. Vamos por partes, doutora, controle de natalidade e políticas públicas para isso. A questão é direitos sexuais reprodutivos e planejamento familiar. Então, você fala, bom, ela é dependente química, alcoólatra, moradora de rua, população, né, população em situação de rua. Em situação de rua. Porque ela pode ter uma casa, ela não é pode ser rua. Temporário, a gente pode ela vai e volta, ter um trabalho, enfim. E aí... É o caso típico da ausência de todas as políticas públicas, de saúde, de assistência, de educação, uma série de coisas. Por quê? Uma mulher com 30 e poucos anos, né, 8 filhos, dependente química, em situação de rua. Quer dizer, onde é que estamos nós, das políticas públicas, que não atuamos nessa mulher, né, junto com programas específicos para essa mulher, quando ela engravidou do primeiro filho, não é? Numa gestação isso onde ela já era dependente química, tal. Quer dizer, esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Agora, Leia, eu estava discutindo meio asperamente aqui, o governo não tem condição nem de olhar no próprio umbigo, concordo com você plenamente. Nós temos aí o próprio umbigo, eu digo, a Cracolândia em São Paulo, a cidade mais rica e mais problemática também, digamos, do Brasil. Nós temos essa história da Cracolândia em São Paulo há quantos anos? Mas tem vontade política para resolver? Eu não sei se... Veja bem, a gente vê as coisas acontecendo de um lado, muitos contestando de outro. Essa parte da divisão que... Onde, por exemplo, o prefeito, Dória, no caso, coloca o dedo, tudo que ele coloca é errado, porque o outro partido, de repente, já diz que não vai deixar ele se sobressair e sair vitorioso na história. Mas eu não digo, e assim, tanto um lado como o outro lado também. Eu não estou dizendo dessa especificamente no caso da Cracolândia. Não, especificamente dessa questão, dessa decisão política partidária. Eu estou dizendo da decisão de uma política de saúde, de uma política de assistência. O Brasil tem isso? De uma política... Sim, nacionalmente nós temos os planos todos, temos as políticas todas estabelecidas. Onde é que funciona isso? Pois é, mas nós precisamos de... Por isso que nós precisamos ter técnicos que não são Você políticos. é técnica, não é? Eu sou técnica. Você é política? Dentro da minha ação, sim. Sim, eu não sou partidária. Exatamente. Posso não estar numa política partidária. Como anda em Americana, por exemplo, isso que você faz? Pois é um esforço enorme nosso, né, de técnicos, da assistência, da saúde, de educação, para a gente trabalhar intersetorial para resolvermos esses problemas. E estamos atentos a isso e trabalhando nesse sentido. Certamente, se não tivéssemos técnicos mobilizados, a nossa situação seria gravíssima, muito pior. Concordo. Temos muitas dificuldades? Claro que temos, mas nós temos técnicos com formação suficiente e com entendimento, né, sobre o que a gente pode fazer com o que a gente tem. Isso também precisa ficar muito claro. Né? Não dá para a gente fazer quando a gente não tem. Na casa da gente não dá, né? Na escola não dá, não dá em lugar nenhum para fazer. Sem recurso, a gente não consegue. Não tem como fazer. Mas com o que nós temos, nós estamos caminhando nesse sentido. Agora, é o que você falou. Não dá para julgar esse caso específico dessa mulher, falar assim, não, a advogada está se aproveitando, o Estado foi totalmente ausente. Nós precisamos entender o que aconteceu. Tudo isso que você falou é verdade. O Estado foi totalmente ausente, a advogada acredita que está se aproveitando da situação de uma cidadã. Se eu falar assim, bom, então ela foi usada sem
a sua autorização. Ah, mas ela estava sob efeito da droga. Tá bom, então, e que tratamento foi proposto? E o que nós fizemos com ela? Nesses anos todos, o que foi feito, né, em termos de tratamento, de atenção e de cuidado? E aí, assim, e por que a intervenção não veio lá atrás? Por que não há, então, uma intervenção? Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas falar sobre o mesmo assunto. O tráfico de drogas e de armas, todo mundo sabe de onde vem. Vem das fronteiras do país, vem de fora para dentro. Muito pouco se faz aqui dentro do país, você sabe disso. Tanto com o tal do crack, tanto com a cocaína, a maconha e outras drogas. Tanto com a gasolina que não é de verdade. A gasolina também que não é de verdade, que já é uma droga. A gente já sabe que saindo da Petrobras já sai com 27% de álcool. Por aí já sai batizada, por aí você já vê. Agora, e uma coisa totalmente dentro da outra. Ou seja, se a droga não chega, esse tipo de problema diminui. E se a droga continua chegando, mesmo você fazendo tudo aquilo que você quer, você não vai ter condição, de repente, de ter resultados positivos nesse problema. Porque são instâncias de deliberação para além do nosso horizonte. Mas para além da nossa governabilidade. Leia. Ora, mas é política de Estado, é política de país. Vamos chegar nisso. Nós estamos no ano de eleição, por exemplo, presidência da República, governador, deputados e tudo mais. Esse tipo de ação tem que vir através dos políticos, certo? E o que eu do penso político, é que a gente... Do executivo ou do legislativo? É todo mundo. É todo mundo. É responsabilidade de todo mundo. Porém, eu penso que essa questão da decisão está para além de uma república, né? É para além de um país. É uma América Latina toda, não é? É a gente conectado com o mundo todo, com a América Central, com absolutamente tudo. Nossa, às vezes então, eu penso eu acho que eu penso muito mega, mas você pensa muito mais mega do que eu. É pensar que essas decisões não são só decisões de um governo. Como é que você vai fazer isso com o Evo Morales? Pois é, mas como é que você vai fazer isso com o Maduro? Agora, o que nós estamos fazendo? Eu tenho, assim, pela minha experiência, o que nós temos que trabalhar é com a base, é conscientizar, é educar para. Educar para. Começa na escola. Educar para. Não é só na escola. Mas o grande parte é na escola. Mas quem não está na escola? Então, quem não está na deveria escola? Estar. Todo brasileiro, a partir de 6 anos, tem que estar na escola e só de lá sair com 19 e 21. Onde as pessoas estão, estejam elas nas escolas, nas suas casas, na rua, na comunidade, na praça. Este é o lugar nosso de atores das políticas públicas. Nós temos que estar onde as pessoas estão. Se elas não estão na escola, nós temos que saber onde elas estão. E temos que ir lá. E por que não está? Não é? E por que não está? E o que nós podemos fazer para isso? Não é? Então, nós temos uma situação que não é só de Americana. Não, é do Brasil, é assim, é do mundo, 18 anos tem que sair do abrigo. Crianças abrigadas. 17 anos, 12 meses, 30 dias, tem que sair do abrigo. Vai para onde? Se não tem família, se não tem família extensa, se não tem parente. Vai para onde? Para a rua. Normalmente isso acontece sempre. Não, porque vai para a rua? Não, porque os abrigos acolhem e tal. Mas nós temos que ter uma outra política pública, que são as repúblicas, que é uma extensão desse processo, não é? Então, ela está trabalhando, ela não consegue pagar um aluguel ainda, né? Mas está estudando. Então, a gente precisa... Isso são as políticas públicas de apoio para que a gente não entre num quadro desse. E a gente vai voltar aqui nos deputados e vai voltar aqui no executivo. Exatamente. Sim, mas se nós não nos mobilizarmos enquanto se eles não fizerem as leis para isso tudo acontecer, sim, mas se a gente não educar para cobrar de quem é devido, a gente não vai mudar. Você acha que essa eleição desse ano vai ser uma das mais importantes dos últimos anos? Eu não sei se vai ter eleição. Por quê? Sei. Qual é a sua dúvida? Não sei. Você acha que não vai ter eleição? Você acha que vai ter um golpe? Sei, eu acho que é tudo tão instável, né? Agora você me deixou curioso, quero saber por que você acha que não vai ter eleição. Eu tenho convicção que terá. Que ótimo, espero que tenha. Então, mas você espera que tenha, por que você acha que não vai ter? Torço pra... Não sei, é porque eu vejo umas perspectivas, umas coisas tão, né, que você acorda com coisas tão absurdas improváveis, impensáveis, que eu não duvido.
Estou falando sinceramente para você, eu não Bom, duvido. espero que você esteja errado nesse ponto. Eu espero também, espero que haja, espero que a gente Não, porque tenha candidatos que minimamente, né, nos representem e assim, candidatos e candidatas, É né? uma outra Porque história eu tenho que vou chamar candidata, também. né? Dá tempo? Quanto tempo aí? 5 minutos? Vamos chegar, fala dessa parte de política, parece que você não gosta muito, mas é aí que eu vou atuar então, porque você não gosta, né? Você sabe que eu sou provocativo nesse ponto. Tantas mulheres falam o que você fala, fazem até o que você faz, mas nós temos quantas mulheres deputadas federais, senadoras? A proporção está muito desigual, né? A lógica é a mesma se você usar... Mulher não vota em mulher? Depende. Eu não voto em qualquer mulher. Sim. Né? Lógico, mas assim, adianta eu não votar posso... só porque é mulher, não, né? mas eu tenho um mínimo de informação e busco informação sobre as pessoas, né? A maioria das pessoas, né, talvez não tenha isso. E simplesmente não vote porque desqualifica. Né? Porque assim, não, mulher não é... E por quê? Porque culturalmente, o nosso papel é na vida privada. A vida pública sempre foi para os homens. Feita pelos homens. A distância está longe, sim, então, né? Está longe. Muito longe, Está né? longe. Daquilo Tá tudo longe. que nós estamos conversando Aí aqui. quando você diz assim, temos poucas mulheres nos representando na política partidária, né? Não Que nas é por políticas ali que as mas coisas assim, vêm, né? que as coisas acontecem. Mas é a mesma proporção onde a gente vai ver as mulheres nos espaços de decisão, nas grandes corporações, nas grandes empresas, nos espaços decisórios, e especialmente na área econômica. Especialmente na área... Mulheres. Nós temos muitas nas áreas econômica, sociais também. Temos muitas, mas muitas quantas em sim. relação aos homens? Não é? A distância E o é muito espaço grande se também. fecha, e é aquilo, né? Além da cultura, tem toda essa responsabilização sobre o cuidado, né? Então, assim, eu tenho filhos, eu vou ter que fazer opção se eu vou trabalhar... Ou se eu vou cuidar dos filhos. E se eu for trabalhar de manhã, à tarde e à noite, eu tenho... Quem é que vai cuidar dela? É outra mulher. É outra mulher que vai fazer esse trabalho de cuidar das crianças, do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência. Entende? Então, é muito difícil mesmo. Eu entendo que somos poucas mulheres nos espaços, tanto no legislativo, no executivo, no judiciário. Nós tivemos no executivo Hoje, uma presidente da República, não sei qual a sua opinião. Pois mas foi assim, uma das melhores que experiência formações que é essa, tivemos aí, não né? é? Tem toda uma dinâmica partidária, de acordos partidários, daquilo... É o que você está dizendo. Você fala assim, foi suficiente ter uma mulher presidenta para propor a questão da legalização ou da descriminalização do aborto? Não foi suficiente. Não é apenas... Então, nós, feministas, né, que trabalhamos com movimentos de mulheres e organizados, tal, temos muitas críticas nesse sentido. Nós tivemos, uns dias, um seminário tratar sobre 35 anos do PAISME, que é um plano, né, sobre a saúde das mulheres no Brasil, implantado e tal. E a ex-ministra esteve presente, né, a Eleonora Menecute. E fez meia-culpa mesmo, falando assim, nós não conseguimos levar para o debate. Não se consegue, porque eu tenho uma bancada fortíssima, não é? Que está estabelecida sobre crenças, sejam quais forem. E que há um impedimento enorme de avançarmos. A gente está vendo, há 15 dias atrás, o movimento das mulheres argentinas. Quem que conseguiu a legalização conseguiram, passou na Câmara, vai para o Senado. Mas um movimento imenso de mulheres. Agora, falam assim, mas vocês no Brasil não conseguem? Não, a gente consegue organizar aquela mesma quantidade de mulheres na Avenida Paulista, mas olha o tamanho do país. Olha o tamanho da Argentina e olha o tamanho do Brasil. Como é que nós vamos mobilizar? Não é? Ô, doutora Aléa, deixa eu só fazer uma pergunta agora de âmbito astral, viaja. Tudo isso que você falou não vai contra a natureza humana? Por exemplo, a maternidade não é, lógico, é uma coisa... Não vamos misturar religião nessa história, biologicamente falando. A fêmea
É uma fêmea, obviamente. Ela concebe, ela tem Uma o coisa dom. é o que é biológico, É. outra coisa é o que é naturalizado. Sim. Né? Não dá para eu naturalizar aquilo que não é biológico. Tudo bem, só eu vou engravidar, só eu vou procriar, só eu vou ter filho. Tá, mas eu preciso Não é por querer. causa disso que você vai cozinhar, só você vai lavar Não, prato, isso, né? e que eu sou obrigada a ter filhos, né? Mulheres estão sendo impedidas de ter acesso à laqueadura porque não são casadas e não têm filhos. E a lei não diz isso. A lei não diz isso. A lei diz 25 anos ou mais. Com dois ou mais filhos. Enfim, Você e tem também não filhos? diz, eu tenho um, e não diz que tem que ser filho do mesmo parceiro, entendeu? Então, as mulheres estão sendo impedidas da garantia do seu direito. É fácil cuidar de filho? Não, sei porque eu tenho duas, não eu é só tô fácil perguntando. cuidar, mas educar É um compromisso com a vida, né? trabalheira, mas é Mas muito é um legal. compromisso com a vida, eu sei, porque eu tenho duas. Eu tenho uma Mas de é um 22 compromisso e uma de 14. Dependendo e não da faço questão consciência nenhuma. que a gente tem. É um né? compromisso com a vida e muito algumas pessoas não têm prazeroso, né? compromisso nenhum. Então. Terceirizam, inclusive. Mas eu acho que não é por aí. Nossa, né? Por aí, a gente acha que não é por aí. E nessa história do controle de natalidade, eu também, essas mulheres que às vezes nem sabem, a gente vê Não aquelas tem fotos, acesso. né? Não tem acesso a esse Não tem tipo de acesso. informação, que tem aí já 12 Sim. filhos desde 12 anos Sim, e sempre sim, aquela foto, sim. aquela escadinha e com um no colo e outro na barriga. É a foto mais chocante que a gente tem até hoje. Sim, e da o que nós realidade fizemos para brasileira. mudar isso, não é? É Por responsabilidade isso que eu de falo nós. do voto. E a gente nem falou da Tiffany. Não chegamos, não deu tempo, né? Não Ô, deu doutora, eu abri o nosso laptop, não pode falar, não né? serviu Como é que pra chama? nada. Notebook, desculpe, eu sou meio antigo, né? E não serviu conseguimos pra nada, não conseguimos chegar nele avançar aqui, na... mas temos bastante assuntos. Reparou, Muito né, que bom, dá para falar a muito respeito bom. disso aqui. Faltou muita coisa, obviamente, mas espero que o pessoal tenha participado, pelo menos, das ideias, que é uma ideia que é difícil uma mulher vir aqui falar do jeito que você fala, né? Exatamente, difícil. Eu tento até cutucar, mas nunca Sim. ninguém responde tão bem como você. E é legal a gente ter um bate-bola. Sim, e porque interativo, assim, né? eu costumo dizer assim, nos espaços que eu vou vai dar palestra, tá, não, nós vamos pensar sobre. Eu acho que é pensar sobre isso. É refletir sobre. Refletir a sua sobre. opinião, a minha opinião, aquilo que eu vejo, aquilo que você vê. Enfim, acho que a gente precisa pensar sobre Estão as mandando coisas. nós embora, tá? Obrigado Tá. pela participação, Eu que beijão agradeço para o você. convite. Obrigada. Estamos de volta amanhã a partir das 6 da tarde com mais um SPN TV News falando da nossa sociedade, dos nossos políticos. Ela disse que não vai ter, eu digo que vai. Eleição. Não, eu não disse que não vai ter, eu disse que eu... Ela tem Até dúvidas. tenho ela tem dúvidas. né? E também sobre os negócios da nossa sociedade, ok? De volta amanhã. Tchau.